Eu estou falando a partir de uma experiência não só clínica, como pessoal também. Eu por muito tempo tomei antidepressivo e sei dos efeitos do antidepressivo e o quanto é bom, o quanto é prazeroso, assim como uma droga é prazerosa, assim como beber é prazeroso. É muito bom tu acordar bem todos os dias, feliz todos os dias, mas ao mesmo tempo tu sente que é uma artificialidade que está rolando aí. E que com o passar do tempo isso vai prejudicando mais do que ajudando. Porque não tomar antidepressivos é uma provocação. Óbvio que muitas vezes é preciso entrar com medicamento em casos mais crônicos, mais complicados, pelo menos no início. Né? Há estudos que dizem, que comprovam que depois do 6º mês, depois de 6 meses, os antidepressivos têm efeito placebo, ou seja, eles já não estão mais agindo, você está achando que está resolvendo alguma questão pelo simples fato de estar botando a pílula na boca, mesmo que seja uma pílula de água. Então é o efeito placebo, o que prova e comprova um pouco isso, que o efeito é só inicial, depois a pessoa meio que se acostuma. O que acontece muito hoje em dia é as pessoas acreditarem que basta o antidepressivo, que basta tomar antidepressivo que vai ficar tudo bem. E é uma provocação nesse sentido, porque não adianta tomar o antidepressivo se você não muda a compreensão sobre o que está te levando àquele estado de depressão, de se deprimir na vida. E é isso que vai mudar toda a questão. Eu nunca peguei um paciente com depressão, onde você fosse lá e dissesse assim, o teu problema é médico, vai lá, toma medicamento que tu vai se curar e vai resolver esse defeito que tem no teu cérebro. Não. A gente vai pegar todos os pacientes com depressão e vai ver que por trás dessa depressão há toda uma problemática que se instaurou na vida do sujeito por uma vida toda, aonde foi paralisando a vida dele. Não é biológico, pessoal, não é uma doença cerebral, não é um micróbio, não é um vírus que está dentro do teu cérebro, não. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia do esporte. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal e podcast da Clínica. Se você está me vendo aqui pela primeira vez, muito provavelmente você tenha chegado a esse canal através de um vídeo que eu postei no meu canal no ano passado. Um vídeo falando sobre depressão, sobre por que não tomar antidepressivos. Esse aqui é um vídeo parte 2 que eu estou fazendo sobre o tema. Eu gostaria de atualizar esse vídeo após um ano. Esse vídeo teve uma boa repercussão, teve bastante comentários. Por que eu resolvi gravar uma atualização desse primeiro vídeo? E não só uma atualização, eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre por que não tomar antidepressivos. Que teve muitas perguntas. Teve muitos comentários bacanas, houveram algumas críticas interessantes, fundamentadas, que eu acho que é importante comentar, debater, tentar explicar essas críticas, tentar responder a essas críticas que me foram feitas. Essa foi uma primeira questão que eu achei interessante aqui, que eu fiz um recorte para trazer aqui. Preciso muito fazer terapia, mas tenho medo de tirar a sujeira debaixo do tapete. Então essa pessoa, ela está partindo da percepção muito correta de que a depressão esconde, na doença depressiva, por trás da doença depressiva, se escondem problemas na vida desse sujeito, dessa pessoa, que ela não está conseguindo ou não está podendo entrar em contato. O que é uma questão bastante interessante, o que é uma questão que muitas vezes não é compreendida no meio da saúde, na área médica, na área psiquiátrica, não são todos os profissionais, alguns profissionais, e no senso comum em geral. A gente sabe, pessoal, que a medicina, desde sempre, é a grande sabedora, ela detém o grande saber sobre o ser humano, sobre a fisiologia do ser humano. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai falar, quando a gente vai tratar de aspectos emocionais, de aspectos inconscientes, o buraco é muito mais embaixo. A medicina ela não tem o alcance. Freud já falava disso em alguns textos dele, quando ele mencionava e dizia que a medicina
não é nada mais comum do que a medicina não ter o conhecimento sobre a alma humana, sobre a complexidade do psiquismo humano, do ser humano. Eu vou utilizar aqui palavras alma, psiquismo, meio como sinônimos, tá? Me desculpem pela imprecisão disso, mas é uma forma de eu poder abordar essa questão. Então, os médicos estão lá na faculdade de medicina, eles precisam por muitos anos, às vezes um estudo leva 10 anos, eles não têm como se aprofundar em questões que dizem respeito à alma humana, porque eles estão bastante ocupados na fisiologia humana. E tá tudo ok, tá tudo bem que seja assim. O problema é quando esse saber da medicina vai para esse campo obscuro onde a medicina não consegue se aprofundar e se deter. Então, essa é uma premissa básica que essa pessoa menciona aqui, a Cristiane Paz, ela menciona aqui no comentário, que é isso. Muitas vezes as pessoas vão acumulando coisas ao longo da vida, elas vão jogando coisas para debaixo do tapete, vão ocultando coisas da própria vida, onde elas não conseguem entrar em contato, e essas coisas elas vão tomando uma proporção tão grande que elas vão paralisando a vida. Vamos imaginar uma casa onde você vai colocando entulho dentro daquele quartinho lá, vai depositando todos os entulhos lá, e quando vê, os entulhos estão saltando para fora da porta porque não tem mais lugar para colocar entulhos lá dentro. Assim é com o ser humano, né? Essa visão de que a doença depressiva, a depressão, é uma doença biológica, neurobiológica, que tem a ver com uma disfunção cerebral, que tem a ver com uma coisa genética, da herança, da biologia, salvo raríssimas exceções, pessoal. E eu até questionaria essas raríssimas exceções, porque eu, nesses 10 anos de atendimento clínico, eu nunca vi. Eu nunca peguei um paciente com depressão onde você fosse lá e dissesse assim, o teu problema é médico, vai lá, toma medicamento que tu vai se curar e vai resolver esse defeito que tem no teu cérebro. Não. A gente vai pegar todos os pacientes com depressão e vai ver que por trás dessa depressão há toda uma problemática que se instaurou na vida do sujeito por uma vida toda, aonde foi paralisando a vida dele. E o que é a depressão? Vamos lá, o que é a depressão? A depressão é a falta de energia para dar conta da vida. É uma apatia completa, onde a energia vital para que a vida pudesse prosseguir e continuar, ela perdeu o sentido. A pessoa não tem mais energia para dar conta da vida, né? Ela perdeu o tesão pela vida. Ela vai ficando apática, ela vai ficando desanimada, ela vai ficando cansada, ela vai se deprimindo, né? Ela vai enclausurando, ela vai entrando cada vez mais para dentro de si, ela não consegue mais reagir ao mundo externo. Então, a depressão é isso. E isso diz respeito, muitas vezes, a essas questões, né? Muitas vezes, não sempre dizem respeito a questões da vida do sujeito. Esse foi um grande debate que aconteceu nos comentários ali do vídeo. Muitas pessoas falando sobre, criticando, porque não levando em conta a questão médica do problema, a questão fisiológica, como se eu estivesse culpando com o vídeo as pessoas por elas estarem com depressão. Não é uma culpa, é uma responsabilização. A depressão diz respeito à pessoa não conseguir ter se responsabilizado pelo rumo que as próprias questões da vida deu. Então acaba sendo sim uma responsabilização, mas não uma culpabilização. São coisas diferentes. Quando eu uso o título, do vídeo, e desse aqui também, e dessa série que eu vou fazer de vídeo, por que não tomar antidepressivos? É uma provocação, pessoal. Entendam, não levem as coisas ao fio da navalha. Por que não tomar antidepressivos é uma provocação. Levando a questão ao nível máximo de provocação, por quê? Obviamente que em muitos casos eu recebo pacientes assim, eu trabalho juntamente com psiquiatras, eu encaminho pacientes para psiquiatra. É óbvio que muitas vezes é preciso entrar com medicamento em casos mais crônicos, mais complicados, pelo menos no início, né? Há estudos que dizem, que comprovam que depois do 6º mês, depois de 6 meses, os antidepressivos têm efeito placebo, ou seja, eles já não estão mais agindo. Você está achando que está resolvendo alguma questão pelo simples fato de estar botando a pílula na boca, mesmo que seja uma pílula de água. Então é o efeito placebo, o que prova e comprova um pouco isso, que o efeito é só inicial. Depois a pessoa meio que se acostuma.
Mas é uma provocação por que não tomar antidepressivo, porque assim, o que acontece muito hoje em dia é as pessoas acreditarem que basta o antidepressivo. Que basta tomar antidepressivo que vai ficar tudo bem. E é uma provocação nesse sentido, porque não adianta tomar o antidepressivo se você não muda a compreensão sobre o que está te levando àquele estado de depressão, de se deprimir na vida. E é isso que vai mudar toda a questão. Tá? Esse é um primeiro fator. Ok, precisamos tirar a sujeira para debaixo do tapete, precisamos investigar a vida para ver por que chegamos até aqui, por que precisamos dessa depressão. Eu vou fazer um vídeo posterior, eu até tenho anotado aqui, que eu vou tratar os 3 aspectos da depressão que me parecem muito essencial. Tá? O primeiro vídeo eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, quem não assistiu vai lá e assista, é importante. E eu vou fazer um vídeo tratando especificamente sobre 3 questões, que a primeira é a depressão como questionamento da própria vida, ou seja, entrou a depressão, veio a depressão para que eu pudesse questionar uma vida que eu não estava questionando, eu estava só funcionando, achando que estava tudo bem. O segundo aspecto eu quero falar é sobre a depressão como descanso, ou seja, vivemos num ritmo tão alucinado que não conseguimos parar e a depressão faz com que a gente possa descansar. Se não tem a depressão, eu estou continuamente abusando com os limites do meu próprio corpo. E a terceira questão é a depressão como sintoma social, que eu quero trabalhar também, que é o quê? Nesse mundo alucinógeno, esse mundo alucinado que a gente vive, nessa loucura, nada mais natural do que pessoas se deprimirem como meio de poder baixar o ritmo, como uma forma do corpo descansar. Então aí as pessoas vão tentar o quê? Achar que, não, o problema não é que eu estou trabalhando que nem um maluco e que eu estou abusando de todos os tipos, eu estou tomando remédio para poder dar conta da demanda do dia a dia, eu estou tomando energético o dia inteiro para acordar, eu estou tomando remédio a noite toda para dormir. Achar que isso não vai refletir absolutamente em nada. Que eu posso tudo, que o ser humano pode tudo e não vai questionar essa condição. Então a pessoa vai achar que, não, peraí, mas eu tô com depressão porque deve ter entrado um vírus aí no meu cérebro, no meu corpo, como se fosse uma gripezinha, tá bagunçando a minha vida e peraí, eu vou ter que ver o que tá acontecendo, não pode ser normal. A pessoa vive num ritmo tão alucinado que ela sequer consegue parar para questionar o modo de vida que ela tá levando, as coisas que ela deixou para trás. Né? Muito comum, por exemplo, em casamentos, uma esposa que se submeteu, eu estou falando usando uma esposa no feminino porque é o que mais acontece, a gente vê na clínica, né? Não é só isso, mas há esposas que se submeteram a vida toda a um homem, né? Machista, que comanda tudo, e elas acabaram abdicando da própria vida para dar conta daquela relação, para manter o casamento. Obviamente que elas vão deprimir, porque o ímpeto de vida está sendo bloqueado. A pessoa não consegue reagir na vida, ela está adoecendo internamente. O custo dela calar é o adoecimento. E aí também só para questionar, para falar quando a pessoa diz assim, né? Preciso muito fazer terapia, mas tenho medo de tirar sujeira debaixo do tapete. Eu acho que é importante, não é um julgamento, pessoal. De novo, não levem isso para o lado pessoal da coisa. Nessa fala da pessoa, tenho medo de tirar sujeira, ok, é difícil mesmo. Mas também tem no fundo da depressão uma certa covardia. A covardia em não encarar algumas coisas da nossa vida tem uma consequência drástica na nossa vida também. É importante olhar para essa covardia. Tomo paroxetina 10mg, mudou minha vida. Me sinto outra pessoa. A pessoa coloca, né? Pois é, e aí eu fico pensando, ok, essa pessoa tá bem, essa pessoa não sente mais nada, essa pessoa não chora mais, essa pessoa não sofre mais, aquilo que incomodava não incomoda mais. Mas olha o que essa pessoa diz. Me sinto outra pessoa. Como será que deve ser ter que ser outra pessoa para poder viver? Essa pessoa teve que deixar de ser ela para se tornar outra pessoa. Eu sei que aqui a pessoa está dizendo assim, eu estou bem agora, né? Mas vamos pegar esse outra pessoa como algo simbólico. Essa pessoa precisou, e obviamente, isso é muito frequente acontecer, ela precisou abdicar de si, do seu modo de ser, da sua personalidade, do seu ímpeto na vida, passou a ser outra pessoa que ela não era. Ela só pode viver sendo outra pessoa. Então, se antes ela era agressiva,
se antes ela era brava, se antes ela era questionadora, porque não tem só o lado ruim dessa questão de ser brava, de ser agressiva. Antes ela era questionadora, antes ela fazia as coisas, agora se tornou dócil, boazinha, ela é paciente e complacente com tudo. Ela teve que ser outra pessoa. O medicamento transformou ela no oposto do que ela era. Qual é o preço de se tornar outra pessoa? Ok, ela tá bem, né? A vida tá boa, ela tá se sentindo bem, teoricamente, pelo que ela diz. Mas será que as coisas são assim mesmo? Porque quando a gente vai investigar a fundo, a gente vai ver que se tornar outra pessoa daqui a pouco custou uma profissão que essa pessoa adorava e teve que abandonar, custou amigos que eram legais na vida dela que ela deixou para trás, custou muita coisa. Então até que ponto se tornar outra pessoa é interessante? Por que eu desejo e preciso me tornar outra pessoa? Eu gostaria de não tomar, mas minha ansiedade gera falta de ar. Como viver com falta de ar? Impossível. O remédio alivia essa falta de ar. Sim, muitas vezes, como eu disse lá no início, a gente precisa entrar com medicamento, e a gente vai trabalhar junto com alguns psiquiatras que têm essa compreensão psicológica, psicanalítica da alma humana, do inconsciente humano, de entender que há motivos por trás que estão ocasionando essa depressão, e se a gente só medica, a gente não está ouvindo o que essa depressão está querendo nos dizer. Então essa falta de ar é um sintoma. Vamos pegar o que significa falta de ar. Olha só, quando o clima está pesado, quando tem muita poluição no ar, quando está carregado em grandes cidades, grandes metrópoles, que tem muitas fábricas, o ar fica pesado, a pessoa não consegue respirar. Vamos pegar essa imagem simbólica. Se a pessoa não está conseguindo respirar, se tem a falta de ar, é porque está muita pressão nesse ar. Tem muita pressão interna dentro dessa pessoa que não está conseguindo fazer o ar dar volta. Essa salinha onde é que ela está entulhando as coisas está enchendo. Não tem mais espaço ali. Ela está sofrendo para respirar. O ciclo de respiração não está conseguindo dar volta. Algo está incomodando ali. Ok, eu uso medicamento. Agora eu estou bem, eu estou conseguindo respirar. É impossível ficar sem respirar? Concordo absolutamente. É impossível, você vai se medicar para respirar, ok. Mas e aí? Você só vai conseguir respirar com a nebulização? Você vai ficar dependente da nebulização, então, todos os dias da tua vida? Se você tivesse essa opção na tua vida, você iria gostar de usar todos os dias a nebulização para se manter sobrevivendo? Ou seja, esses tempos eu fui num show, lembrei agora, numa banda de rock que eu gosto muito. O cantor estava sofrendo muito, estava um dia frio, era no ar livre, e ele estava sofrendo muito, estava rouco, e cada intervalinho da música ele ia lá atrás fazer nebulização no palco para conseguir dar conta. Ou seja, claramente ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo para conseguir dar conta de terminar o show. Mas e como é que é viver a vida todos os dias sobrevivendo? Para quê? Por quê? Quando se pode ir lá e olhar para esse ar que está pesado e limpar esse ar. Ou limpar essa salinha que está cheio de porcaria e de sujeira. Por que ficar fazendo nebulização todo dia? Para que tomar medicamento todo dia? Eu preciso entender de onde vem essa falta de ar. O que está acontecendo? O que está acontecendo dentro de mim, na minha alma, no meu psiquismo, para que essa falta de ar esteja acontecendo? Essa é a grande questão. Não é biológico, pessoal. Não é uma doença cerebral, não é um micróbio, não é um vírus que está dentro do teu cérebro, não. Tem e diz respeito com a tua vida, com o teu ambiente. Somos seres genéticos, hereditários, nós somos seres ambientais, somos seres que estão em convivência com o ambiente ao nosso redor. Desde cedinho, o bebê não vem, Freud mostrou isso para nós, o bebê não vem pronto. O bebê vem e ele se constitui na interação com o ambiente, e essa interação com o ambiente que vai bagunçando a vida dele. O que ele viveu com o pai, o que ele viveu com a mãe, as brigas, a falta de cuidado, a falta de amor, o carinho, o acolhimento, o aconchego. É isso tudo que vai formando o ser humano. Todo ser humano tem uma predisposição a ser saudável. O que bagunça essa saúde é a interação com o meio ambiente. É o que a gente faz da nossa vida. É isso com a depressão, é a mesma coisa. Não tem nada estruturalmente, fisicamente. Obviamente que essas interações vão afetando os nossos circuitos neurais, né, as nossas sinapses mentais.
A interação vai alterando, tanto que há estudos que mostram isso. Conforme a gente vai mudando, a nossa estrutura cerebral vai mudando junto. Estudos da neuropsicanálise vão mostrar isso. Que eu vou falar mais pra frente, inclusive, da neuropsicanálise. Vai mostrar isso, que a nossa estrutura cerebral ela se modifica conforme a gente vai mudando. Isso é muito óbvio. Se todos os dias eu caminho para cá, o meu cérebro está acostumado a ir para cá. Se um dia eu vou caminhar para cá, meu cérebro vai precisar mudar a leitura que ele está fazendo. Opa, aqui tem alguma coisa errada. E já causou desconforto. Então olha só, a própria depressão, ela diz também de uma zona confortável, onde eu não preciso me esforçar de mudar, de fazer nada diferente, mas eu vou cronificando com o passar do tempo. Outra questão, aqui a pessoa foi um pouquinho mais pesada, mas vamos lá, vamos encarar. Que fácil falar quando não se tem uma patologia, quando não passa pelo sofrimento de ter uma doença psiquiátrica e é muito sofrimento. Concordo, é muito sofrimento sim. Tenho toque grave desde os 13 anos de idade e foi um dia de repente, sem eu querer, que se instaurou. Não foi algo que eu produzi em mim. Foi algo que você produziu em você sim. E eu vou mostrar por quê. Que absurdo. É bom saber que a psicologia clínica tem essa abordagem. Assim eu não passo nem perto. Não, a psicologia clínica não tem essa abordagem psicanalítica. Existem várias vertentes dentro da psicologia clínica. Nossa, mais respeito pelo sofrimento alheio, por favor. Vamos lá. Muito respeito pelo sofrimento alheio. Quem é meu paciente sabe o quanto eu respeito o sofrimento alheio e o quanto eu trabalho, e esse vídeo é uma resposta a isso, o quanto eu me preocupo com essas questões, o quanto eu me preocupo com a cronificação justamente de doenças como essa, pelo uso e pelo abuso de medicamentos. Né? A gente vê criancinhas muito cedo sendo medicadas e tendo a vida comprometida, o futuro comprometido por isso. Me preocupo muito. Mas vamos por partes. Eu mesmo, e aí eu fico bem à vontade para falar isso para vocês, eu mesmo tomei antidepressivo por muito tempo. Eu estou falando a partir de uma experiência não só clínica, como pessoal também. Eu por muito tempo tomei antidepressivo. E sei dos efeitos do antidepressivo e o quanto é bom, o quanto é prazeroso. Assim como uma droga é prazerosa, assim como beber é prazeroso. É muito bom tu acordar bem todos os dias, feliz todos os dias. Mas ao mesmo tempo tu sente que é uma artificialidade que está rolando aí. E que com o passar do tempo isso vai prejudicando mais do que ajudando. Eu mesmo, como eu disse, já com muitos pacientes, a gente faz encaminhamento para psiquiatra para poder tratar essa questão, para poder ajudar com o medicamento, para poder trabalhar questões. Tenho toque, a pessoa fala, desde os 13 anos. Eu também, como um bom obsessivo, eu também por muito tempo tive graves episódios assim de obsessões, de compulsões com algumas coisas. E o medicamento também me ajudou a isso. Mas o que me ajudou e o que me ajuda até hoje é análise, é psicoterapia. E todo analista, pessoal, todo psicoterapeuta, todo terapeuta faz terapia, faz a sua terapia, porque a sua terapia é fundamental para estar em dia com essas questões. Essa pessoa, quando ela diz assim, de repente, sem eu querer que essas doenças se instaurou, não, essa doença não se instaurou de repente. Se você for num consultório de psicoterapia com um psicanalista, você vai se dar conta muito precocemente de como essas questões têm a ver lá atrás com a tua vida. De como essas questões que hoje estão despontando na tua vida têm a ver com coisas que você viveu lá atrás e que você reprimiu, que você recalcou, que você esqueceu, que você dissociou, que você negou na tua vida. Você jogou a sujeira para debaixo do tapete. E essa sujeira está ali pedindo para ser limpa. Essa sujeira está implorando para que você passe um pano, uma aguinha nela aí, para você limpe o território. Vai dar trabalho, mas é preciso. Porque o nosso psiquismo ele reage a tudo que a gente não se ocupa na nossa vida. Passe perto, sim, de um profissional da psicologia clínica. Se não for na psicanálise, tudo bem, porque a psicanálise é a disciplina que vai se ocupar das coisas que a gente reprimiu na nossa vida. Ela não vai só olhar para o nosso sintoma, ela vai poder entender, peraí, mas aquele sintoma está surgindo por quê na vida dessa pessoa? O que esse sintoma está querendo falar? Do que essa pessoa não conseguiu se ocupar? Se eu parar de tomar medicação,
não durmo direito, fico vendo vozes e alucinações. Vamos lá, para a gente dormir, o que tem que acontecer?